Graças a Deus, graça e paz, chegamos no momento principal da nossa programação Cristo para Todos, onde nós vamos estar levando uma palavra para o teu coração nesta noite de quarta-feira. Quero convidar você e compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, que fica lá em Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido pela Igreja do Senhor. O versículo 16, o tema da missão, o tema da lição é a grande comissão. Versículo 16, vamos ler até o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, para encerrar. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou repetir. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha a nossa esperança aqui no final do versículo 20. O nosso Senhor, irmão Jorge, Ele nunca nos deixou órfãos. Muito pelo contrário, Ele deixou o seu Espírito Santo para nos consolar. Mas Ele diz na sua palavra que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Reparem no texto que ali Jesus, Ele vai dar uma ordem para os discípulos, para os seus discípulos. Irmão Jorge, a ordem não era para os estranhos, a ordem era para os discípulos, ou seja, ali Jesus não pede nada a ele. Você pode perceber, na sua versão pode estar: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Repare que está no modo imperativo. Jesus ele está tratando com os seus discípulos, dando uma ordem para que eles saíssem da sua área de conforto para estar pregando a sua palavra, o seu evangelho, falando dos seus milagres que foram feitos, falando das curas que Jesus realizava, falando de que o Senhor veio a este mundo como Messias prometido e em breve voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia! Repare no texto que Jesus ele está dando uma ordem. E quem somos nós, irmão Jorge? Você que serve o Exército Brasileiro, quando ele dá uma ordem, o seu sargento, o cabo, ele não pede. Ele lhe dá uma ordem para você executar e você, como obediente, com reverência, você vai e acata aquela ordem e obedece aquela ordem do seu superior. Então Jesus aqui, ele é o mestre dos discípulos, o rabino. Aqui ele está dizendo que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia! Jesus está dando uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações. Ou seja, não é só onde nós estamos, mas sim por todas as nações.
não é só ali em Jerusalém, irmão Jorge, mas também é na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Fazer discípulo é importante, porque ali nós estamos não só pregando a palavra para que a pessoa mude de vida, mas também que elas possam ser uma semeadora, um semeador no Evangelho para outras pessoas. Essa é a importância que Jesus está ordenando esta igreja. Essa é a importância que Jesus dá ordem para esta igreja, para que esta igreja ela venha crescer. Repare na igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 46, repare que o Senhor acrescentava almas àquela igreja, e aquela igreja ela ia crescendo de uma forma extraordinária, porque ali os irmãos eles estavam pregando a palavra, eles estavam vivendo o Evangelho, eles estavam não deixando o amor se esfriar, mas sim todo o tempo ali está sempre levando o Evangelho do nosso Senhor. A igreja primitiva, em seu tempo, irmão Jorge, ela triunfou, porque ela não só pregava, como fazia discípulos ali naquela época, irmão Jorge. É muito mais do que realmente jogar o dinheiro, fazer o que você vai muito mais do que você deixar de orar, deixar de visualizar, daí a escuta da cidade de Deus é muito mais que isso. Fazer o evangelho de Cristo, fazer o sorriso, é muito mais do que você chegar no local, estar qualquer. Por que é isso? Por que é muito mais? Porque a palavra de Deus diz: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura." Primeiro, para que nós duas pregar o evangelho, vamos tirar o Deus. Porque Jesus escolheu para ser homens que eram pescadores, homens que eram compradores de impostos, homens que tinham seus afazeres diários, que viviam suas vidas de forma igual ao que o mundo vivia. Ele escolheu homens que viviam de uma forma comum, não de grande riqueza, não de grande instalação. Ele escolheu homens simples, homens comuns, para fazer a diferença. O que isso quer dizer? Sim, para nós fazermos o uso do Senhor, primeiramente precisamos sermos discípulos. O que é isso? O que é ser discípulo? Ser discípulo é você sentar para aprender. Ser discípulo é você aprender sinceramente para poder ensinar Jesus. Isso é discípulo. E aqui os seus discípulos estão sendo ensinados. Só que escolheu os seus discípulos para ensiná-los a fazer a diferença. Quando chegou esse momento de falar isso não todo mundo, é porque os Jesus estavam falando mesmo. Agora vocês estão preparados para fazer a diferença no objeto que vocês passaram. Agora vocês estão preparados para pregar verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós vamos aprender e vamos olhar e analisar esse texto juntamente. Enquanto Jesus Cristo começa a falar assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele está falando assim, sem fazer acepção de pessoas, sem você olhar para a cultura ou sem você olhar para a forma como eles estão vestidos. Não, você não olha para isso, mas você olha para o coração e você olha para o valor que essa alma tem, o valor que essa alma tem para mim. Então quando ele fala assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele está falando assim, vai e pregue verdadeiramente a minha palavra, porque a minha palavra ela transforma, porque a minha palavra ela muda, porque a minha palavra ela faz com que aquele mais rude pecador, aquele mais vil pecador se transforme em um homem obediente, se transforme em um ganhador de almas, que saia de ser um pescador de peixes para um pescador de almas. É isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Vocês agora estão prontos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, não fazendo acepções de pessoas. Então, diácono de Cleiton, para nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos primeiramente sermos moldados. Nós precisamos primeiramente aprendermos que
Nós devemos ser diferentes para fazer a diferença. Não adianta eu chegar e pregar o evangelho, falar seja diferente, se eu não ser diferente, se a minha vida não condizer com aquilo que eu estou pregando, se eu não pregar verdadeiramente a palavra do Senhor e andar conforme os seus mandamentos, conforme a sua vontade, de que forma eu estarei ganhando almas, de que forma eu estarei aptos para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que maneira eu poderei chegar no meu trabalho e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se estando na igreja sou uma coisa e quando chego em casa ou no meu trabalho eu sou totalmente diferente. O evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado, mas para ele ser pregado, nós precisamos primeiramente ter um verdadeiro encontro com ele. Porque o verdadeiro encontro com Cristo Jesus não nos deixa da mesma forma. O verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele não nos deixa viver de uma maneira a qual andamos vivendo. Porque o Senhor Jesus Cristo vai falar assim, vinde a mim, mas ele não vai falar assim, e permaneça do jeito que estás, não, vinde a mim que ele vos transformará. O apóstolo Paulo, antes dele ser um pregador do evangelho aos gentios, ele era um perseguidor dos cristãos. E a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, a sua vida é transformada. Porque o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo é de transformação de almas, é de transformação de caráter. Porque a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele para de ser perseguidor e torna a ser perseguido. Ele para de falar mal dos cristãos e começa a pregar verdadeiramente o cristianismo. O que é isso? É o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor vai falar assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele está falando, vocês agora estão preparados. Ide e fazei a diferença. E ele vai continuar dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Aqui ele não está falando assim, vai lá e possa. Não, ele está falando assim, vai e pregue. E aquele que crê, que acreditar que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. E isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui neste momento. É que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Ele é aquele que eu falo lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Sim, Jesus Cristo, esse é o que nós estamos pregando para você. Esse que nós estamos falando. Esse que um dia nos encontrou e nos resgatou de uma sala de pecado para nós pregarmos o seu Evangelho. Esse que não faz acepção de pessoas. Esse que tem um encontro com uma adúltera, com uma mulher adúltera, e ele não julga, mas ele vai lá e perdoa os seus pecados. Ele vai lá e fala, vai, não peques mais. Esse que fala assim, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Sim, é o Senhor Jesus Cristo, que tem um encontro com a mulher samaritana ao meio-dia em um poço, sendo ele judeu e ela sendo samaritana, o mesmo povo que não se falavam, mas que neste momento é quebrado isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não vai fazer acepção de pessoas. Em momento algum, se você fala que é evangelista, que você fala que prega o evangelho de Cristo e faz acepção de pessoas, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque a partir do momento que Ele olha para nós, Ele não olha para nossos pecados, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai até nos lugares mais distantes da terra para salvar uma alma, para resgatar lá do meio das correntes, no meio dos aguilhões, no meio dos sepulcros, um homem que estava escravizado por vários demônios, por anos e anos, onde correntes não o seguravam. Ele vai até aquele homem para salvar aquela alma. Sim, é esse Senhor Jesus Cristo que nós estamos pregando. Ele vai aonde quer que você esteja, seja lá o que você está fazendo. Se você sentir no seu coração a vontade de andar nos caminhos do Senhor, Ele estará de braços abertos a te receber. Aleluia. Ele estará de braços abertos a te esperar. Com um anel novo, transformando, renovando a sua aliança, com sandálias para os seus pés, para que você venha sair desse caminho que você está trilhando e venha criar um novo caminho. Caminho esse que o Senhor Jesus Cristo segura na mão e não solta, e caminha juntamente conosco, para que nós venhamos chegar às mansões celestiais. Esse é o Senhor Jesus Cristo que tira aquelas vestimentas do pecado e nos dá uma vestimenta pura, lavada no sangue do Cordeiro. Uma vestimenta que é mais alva que a neve. Isso é muito lindo.
Isso é muito lindo de ouvirmos, sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi assunto aos céus, para preparar-vos um lugar para cada um de nós. Esse próprio Senhor Jesus Cristo vai falar por parábolas que Ele convida aqueles uns homens que já foram escolhidos para participar de uma ceia. Sim, esse Senhor Jesus Cristo, que através dessa parábola está falando que Ele foi para o céu, preparar-vos um lugar para cada um de nós. E lá nós iremos participar de uma grande ceia. Mas para isso nós precisamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí você me pergunta, irmão, como é que eu posso obedecer esta ordem de Jesus? Primeiro você tem que ir. E esse verbo aqui, irmão Jorge, é interessante. Jesus, ele dá ordem para os discípulos. Então, ali não era super cristão, pessoas simples, como o senhor acabou de dizer, pessoas que eram pescadores, outras cobradores de tributos, outras pessoas que tinham suas atividades totalmente diferentes. Eles não estavam preparados. Essa é a transformação que o Evangelho faz. Jesus, em toda a história, Deus, ele sempre trabalha com os escolhidos, ele capacita quem ele escolhe. Muitas das vezes, Deus capacita quem ele escolhe. Você que está me ouvindo nesta noite de quarta-feira, através deste meio de comunicação, eu quero te falar que o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que capacitou os discípulos para estar fazendo esta ordenança, Ele mesmo pode te capacitar aí onde você está. Irmão, eu sou analfabeto. Irmão, eu não sei ler. Irmão, eu tenho um pouco de timidez para fazer certas coisas. Tem hora que eu não consigo falar, tem hora que eu gaguejo, tem hora que eu fico com vergonha. Ei, meu querido, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas à igreja em Romanos, capítulo 1, versículo de 16, ele vai dizer, irmão Jorge, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho continua sendo poder. Esse Evangelho, mas é necessário você ser discipulado muitas das vezes. Para aqueles que estão aí anunciando para você, estão falando para você, estão pregando para você. Paulo, ele teve a consciência que ele precisava ser uma nova criatura, irmão Jorge. E lá em Gálatas ele vai dizer que ele já estava crucificado com Cristo. E não vivia mais ele, mas Cristo vivia. Então não é segundo as minhas vontades, não é segundo as suas vontades, é segundo as vontades do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para aqueles que são nova criatura. Você que está me ouvindo nessa noite, eu, como aqui o irmão Jorge, estamos falando através deste meio de comunicação, porque alguém semeou a palavra no nosso coração e nós fomos incendiados pela essa palavra, e por isso nós estamos aqui levando até você. Que você não venha ficar parado, mas que você venha anunciar o Evangelho. Ter coragem. No momento certo, Deus te usará. Deus te capacitará. Deus te exaltará no momento certo. É assim que Ele faz, irmão Jorge. Ele tira o ser humano do lodo, do lamaçal. Ele tira o ser humano do lixo. Ele coloca entre o meio dos príncipes para pregar a sua palavra, para anunciar o seu Evangelho. É assim que Jesus quer fazer na tua vida. Você tem que ser um ganhador de almas. Você tem que ser um pregador do Evangelho. Você tem que desenvolver o papel no ministério a qual Deus te chamou. Não enterre o seu talento, não abandone o seu talento, não abandone a tua chamada. Continua insistindo, continua perseverando na tua chamada. Talvez muitas pessoas riem de você. Você tem a voz fina, esse irmão não sabe falar. Continua perseverando. No momento certo, Deus te exaltará. Mas nós devemos, como os discípulos do Senhor,
Nós que fomos discipulados, irmão Jorge, por pessoas que nem conheceram muitas das vezes. Tem gente que se converte através de uma ministração como essa nas redes sociais. Tem gente que se converte através de uma ministração como essa aqui neste meio de comunicação, no programa da rádio, muitas das vezes. Mas tem hora que você precisa estar na casa do Senhor para ouvir uma palavra. Deus, Ele nunca deixa a gente sair da mesma forma que entramos, mas sempre tem uma palavra para nos renovar, para nos moldar, para nos confrontar. É assim que Jesus faz. É assim que Ele quer fazer na tua vida. Não perca essa oportunidade nessa noite. Seja uma nova criatura. Obedeça ao chamado, obedeça ao mandado do Senhor. E os discípulos ali obedeceram, irmão Jorge. Não é à toa que o evangelho se expandiu. E ali, os discípulos estavam ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus lhe ordenava. Repare que quando a gente se dispõe para pregar, se dispõe para evangelizar, em tudo que você for fazer na sua vida, eu quero te dar uma palavra nessa noite profética para a tua vida. Aqui é um texto a qual nós lemos, Mateus capítulo 28. Eu não preciso revelar nada para a tua vida. A Bíblia é a nossa revelação, é o nosso padrão de fé, é a nossa conduta de viver. A Bíblia, aqui no capítulo 28 de Mateus, Jesus, Ele vai nos confortar. Aqui, numa parte B do versículo, eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Se estamos passando necessidade, Jesus está conosco. Se estamos passando por um deserto, Jesus está conosco. Eu quero te dizer que não é o fim para a tua vida, não. Ei, meu querido, não é o fim para a tua vida, não. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Jesus está contigo, passando muitas das vezes aquilo que, observando muitas das vezes aquilo que tu não consegue, a tua limitação, porque muitas das vezes, irmão Jorge, quando nós falamos que somos fracos, Paulo vai dizer que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza, aonde achamos que não iremos conseguir, o Senhor ali está conosco para nos ajudar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia. O dia que nós vivemos, o dia que nós estamos vivendo hoje em dia, nós estamos vivendo uma cultura onde muitos irmãos têm vindo até a igreja para aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas só aceitam de boca, mas só aceitam naquele momento, mas eles não aceitam a transformação através do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo triste, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai falar que nós devemos ter transformação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai falar que nós não podemos permanecer da mesma maneira. E a pergunta que eu faço nessa noite para você é: você realmente reconhece quem é Cristo? Por qual motivo você tem seguido a Cristo? Você tem seguido a Cristo pelas maravilhas? Você tem seguido a Cristo pelas condições que Ele pode te dar? Você tem seguido a Cristo pelo pão, pela água? Por qual motivo você tem seguido a Cristo? Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez lá em João capítulo número 6. Uma grande multidão, três formas de multidões estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A primeira multidão é os seus discípulos, uma grande multidão de discípulos. Outra multidão era aquelas umas que seguiam a Cristo, não somente pelos seus milagres ou pela sua palavra, não, mas pelo alimento que Ele poderia dar. E outros eram os fariseus, conseguiam a Cristo para olhar e analisar os seus feitos, para achar uma forma de o crucificar. E a pergunta que eu faço para você é: aonde você está encaixado dessas três características de seguidores de Cristo? Você está seguindo a Cristo pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode lhe fornecer, ou pela sua palavra? Porque a palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Nós não devemos juntar tesouro aqui. E muitas das vezes a igreja está cheia, não por pessoas que querem reconhecer quem é Cristo, mas pelo que Cristo pode dar.
Porque nós estamos muito ligados com os afazeres desse mundo. Nós estamos muito ligados com os prazeres deste mundo, esquecendo que nós não somos daqui. Nós estamos das mansões celestiais. E é para lá que nós devemos voltar. E é para lá que nós devemos ligar o nosso pensamento. É para lá que nós devemos ligar os nossos olhares. Olha, nós estamos seguindo a Cristo pelos status. Nós estamos seguindo a Cristo por aquilo que Ele pode fazer com que nós venhamos nos tornar. Por qual motivo nós estamos seguindo a Cristo? Um dos seus discípulos, aquele momento que o Senhor Jesus Cristo fala que Ele era o pão da vida, muitos dos seus discípulos se afastaram porque acharam que o Senhor Jesus Cristo estava falando blasfêmia. Mas um dos seus discípulos, o nome de Pedro, vai falar assim: para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós devemos seguir a Cristo não somente pelo que Ele pode nos dar, porque o que o Senhor Jesus Cristo vem falar para conosco é que no mundo teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se nós andamos e seguimos a Ele, nós também iremos vencer. Nós também teremos força com Ele para vencermos as tentações e as dificuldades. A pergunta que eu faço para você é: por que você está seguindo a Cristo? E qual o motivo de fazer você seguir a Cristo? Eu estou seguindo a Cristo porque um dia Ele me resgatou. Eu estou seguindo a Cristo porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Eu estou seguindo a Cristo porque somente por Ele e através dEle eu posso chegar ao céu de glória. Mas para isso, eu preciso fazer algumas coisas em minha vida. Negar a mim mesmo, negar minhas próprias vontades, pegar a minha cruz para poder seguir a Cristo. E isso que é o difícil. Não venha você pensar que seguir a Cristo é algo fácil, porque não é. Não venha você pensar que andar nos caminhos do Senhor é algo fácil, porque não é. Porque andar nos caminhos do Senhor é abrir mão das nossas próprias vontades. É abrir mão do nosso próprio eu. E isso é difícil. Isso é muito difícil de acreditar. Abrir mão do nosso próprio eu. Abrir mão da nossa própria vontade. Mas é a melhor coisa que fazemos quando nós falamos assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não ando eu conforme eu quero, mas eu ando conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos ensina o caminho que devemos andar. Mesmo o caminho sendo apertado, mesmo o caminho sendo estreito, mesmo tendo espinhos, mesmo tendo dificuldades, é com Ele que nós devemos andar. O povo de Israel, que saiu da terra do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não estavam andando segundo as suas vontades, mas segundo a vontade de Deus. Porque eles estavam confiando não no homem, mas em Deus. Não confie no homem, confie em Deus. Porque Deus é que pode te resgatar do lamaçal de pecado. Porque é Deus que coloca uma nuvem que Ele cobre de dia e de noite uma coluna de fogo para esquentar a sua vida no decorrer da frieza qual vem do mundo. É sim o Senhor Jesus Cristo que vai nos ensinar aonde devemos andar e de que maneira devemos andar. E uma coisa eu lhe digo: que se você abrir mão das suas vontades e viver a vontade do Senhor Jesus Cristo, não vai lhe faltar o mantimento, não vai lhe faltar a vestimenta, não vai lhe faltar, porque Ele é o provedor do pão, porque Ele é o provedor das vestimentas. Ele vai falar assim em uma das orações, lá em Mateus capítulo número 5, vai falar assim: se nem os passarinhos não plantam, se nem os passarinhos não constroem onde morar, se nem os lírios que não plantam, nem os lírios que não constroem vestimentas são belas. Imagine nós que somos filhos de Deus. Imagine nós que somos irmãos, cordeiros de Cristo. Imagine nós, se nós andarmos no caminho do Senhor, Ele não deixará faltar. Mas para isso nós precisamos nos colocar à disposição para fazermos a diferença, fazermos o ID do Senhor. Não olhando para nossas vontades, mas olhando para a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, mas com o Senhor Jesus Cristo nós venceremos as tribulações e as dificuldades que venham contra nossas vidas. É isso aí, irmão Jorge. Foi bem interessante você falar isso. Aqui o Espírito Santo clareou aqui na minha mente, e é necessário fazer 2 coisas. O que é diácono Edcleito? O que é que eu devo fazer para estar anunciando o Evangelho? Primeiro, nesta palavra, a qual, aqui de Mateus 28,
no versículo 19, Jesus está falando, portanto, vão e façam. Repare, você tem que ter primeiro disposição de ir. Não se preocupe, você está respaldado. O Senhor Jesus está contigo. O Espírito Santo está contigo para estar te auxiliando. A segunda coisa, você tem que fazer, você tem que agir. Primeiro, você tem que ter disposição. Segundo, você tem que ter ação. Não adianta ir para o campo e ficar parado. Não adianta ir para algum lugar e ficar parado. Tem um ditado que fala que barco parado não faz frete. Carro parado não faz frete, irmão Jorge. E muitos missionários já foram, mas estão parados. Deixaram de fazer. Ei, estamos vivendo tempos difíceis, meu querido irmão e minha querida irmã que nos ouve nesta noite. Você tem que ter disposição e tem que ter ação naquilo que o Senhor lhe ordena para você fazer. Não temas, não tenha medo, o Senhor te ajudará. E repare que o texto continua, fazendo discípulos por todas as nações. Não deixe de anunciar a palavra de Deus. Quantas pessoas querem ouvir uma palavra da tua boca, uma palavra de Deus? Quantas pessoas necessitam ouvir e vocês têm sido omisso naquilo que é para você falar? Muitas das vezes você se omitiu naquilo que era para você falar, naquilo que Deus queria te usar. Quantas das vezes, o que eu devo fazer, diácono Edcleito? Primeiro você tem que renunciar a algumas coisas na sua vida para poder fazer a vontade de Deus. No Evangelho é muito difícil, irmão Jorge, a gente entrar no Evangelho sem renúncia. É necessário ter renúncia. É necessário ter renúncia para você estar fazendo a vontade do Senhor. Não desista, continue, fique firme, persevere. Deus conta contigo para uma grande obra. Seja um missionário, seja uma pessoa que ajuda e não aquela que atrapalha. Seja aquela pessoa que soma e não aquela que diminui. Não, seja uma pessoa empenhada na obra, dedicada na obra, com disposição, com ação. O que for para te fazer, o que você foi incumbido de fazer, faça. Faça enquanto é tempo. Tem algumas pessoas querendo ver essa ação de você. E o que é para nós fazermos, irmão Jorge? Deus não vai mover um dedo. Deus não vai fazer o que é aquilo que é para mim fazer e você fazer. É você que tem que fazer. Não deixe de anunciar esta palavra. Não deixe de pregar o Evangelho. Continue ensinando. Continue exortando. E saiba que você não está sozinho nesta jornada. Jesus vai dizer, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor está sempre conosco. Essa é a nossa esperança. O Senhor está sempre conosco. É isso que nos conforta. É isso que nos fortalece. É isso que nos dá força. Nos dá sabedoria para falar. Nos dá ousadia para pregar. É isso que nos dá, muitas das vezes, uma palavra para estar falando para o teu coração nessa noite. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Quero chamar aqui o irmão Jorge. Nós vamos estar orando uma oração conjunta pela vida daqueles que ouviram esta palavra nessa noite. Aqueles que muitas das vezes estão parados, sem fazer nada. Se faziam alguma coisa, agora não fazem mais. Eu quero que você volte à comunhão com Deus. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de ir a uma igreja. Nunca deixe de falar com Deus, de orar a Deus. Não. Continue fazendo. Continue. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias com a tua vida. Mas continue. Esse nosso Deus, ele muda as circunstâncias. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele transforma nossas vidas. Ele transforma. Crê nessa palavra nessa noite. Nós vamos estar orando, irmão Jorge, aqui nesta noite. E eu quero que você comece esta oração por esta pessoa que ouviu essa palavra nessa noite.
e vai guardar, que a partir de hoje vai estar mais disposta no reino, que a partir de hoje vai estar mais ativa no reino de Deus. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino dos céus. Não te preocupe com as coisas, porque as demais coisas a Bíblia nos garante, elas vos serão acrescentadas. Mateus lá em 19:29, aquele que deixou pai, mãe, casa, fazenda, por amor do meu nome, Jesus vai falar aqui nesta terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Não é em vão a tua chamada, não é em vão o nosso momento aqui. Tem um motivo, tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos orar pela tua vida nessa noite, irmão Jorge. Vamos orar, soberano eterno Pai, dos bendito Santo. Aleluia. Neste exato momento, Pai, na tua presença, nós entramos, Senhor amado, para apresentar, Pai, primeiramente, Senhor amado, as vidas dos teus filhos, Senhor amado, que estão ouvindo essa programação, Senhor. Pai, eu não conheço, Pai, eu não conheço o coração dos teus filhos, eu não conheço o que os teus filhos estão fazendo, ou deixaram de fazer, Pai, mas uma coisa eu sei, Pai, que tu, Senhor Jesus Cristo, pode visitar, Senhor, pode ir, Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja, Senhor, se o seu coração está arrebentado, no seu coração, Senhor, estiver, Senhor, apto, Pai, para ser morada, Senhor, vai dizer, vai fazer morada. Ela venha achar guarida nos corações nessa noite, Pai. A tua palavra, ela não volta vazia, a tua palavra, Senhor, ela vai te levar a mais profunda do coração, a tua casa, Senhor. Com a semente nós lançamos nessa noite, crendo, Senhor, agora que tu edificarás, Senhor, crendo, Senhor, agora que encontramos a terra firme, Senhor, boa, fértil, Senhor, amado, que ela vai dar perseverar, Senhor, nesta chamada, Senhor, não vai desistir do seu chamado, da estrutura, papai, continuar, aqueles que estão à frente, Pai, da obra missionária, da estrutura, da banda, da ensinamento, Pai, capacita, molda, Senhor amado, ensina, Pai, os teus filhos, Senhor, esse sal, ensina os teus filhos a ser, Senhor amado, luz, Senhor, ensina os teus filhos, Senhor amado, a ser diferente, a fazer acenda a chama missionária no coração desta pessoa, Pai querido, desta mulher, desta criança, deste jovem, acenda a chama, Pai amado. Graduamos, Senhor, ser como agir, Senhor amado, Senhor amado, guardar um azeite suficiente. Ó Deus, a seara é grande, mas nós graduamos, Senhor amado, guardar, Senhor amado, azeite suficiente, levanta mulheres, Senhor, para estar tomando nesses últimos dias, Senhor da glória. Purifica nosso caráter, purifica nossa alma, Pai. Tira do Pai criado, Jesus, Pai. E entra com providência, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nossas lutas diárias, Pai. Deus, entra com providência, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.